Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bora tomar um cafezinho e conversar um pouquinho? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas sugestões de como lidar com os palpites que a gente não pede, os palpites indesejados, mas que eles sempre surgem, eles estão sempre aí. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência de como eu lidei com isso e o que você pode fazer se você estiver passando por isso também. Seria muito fácil fazer um vídeo dizendo o que as pessoas não devem falar, como que elas não devem se portar, o que elas não devem dizer para uma grávida, para uma mãe recém-nascida, né, para uma mãe que acabou de ter o seu bebê, ou mesmo para uma mãe que já tem o seu bebê há mais tempo, já tem o segundo, já tem o terceiro. Só que isso não acontece, a gente não consegue controlar o que as pessoas falam, a gente não consegue controlar a opinião alheia e posso lhe dizer com muita convicção que eu não conheço uma gestante, não conheço uma recém-mãe que teve o seu processo ali da gestação ou do bebê recém-nascido e que não recebeu vários e vários pitacos. As pessoas, elas se sentem no direito, as pessoas, elas querem mostrar o seu valor, elas querem mostrar o seu conhecimento. Às vezes elas até devem querer contribuir, mas não sabem como fazer, não sabem a forma certa de abordar, o que falar e principalmente, normalmente as pessoas não sabem o limite de até onde elas poderiam contribuir com a sua experiência, com a sua fala de alguma forma. Elas não sabem o limite de que muitas vezes a opinião delas não foi solicitada, então elas não precisariam falar. Então, já que a gente não consegue controlar o que os outros falam, o que os outros opinam, a gente pode tentar controlar como que a gente lida com isso, de que forma a gente leva isso de uma forma mais leve para não nos afetar tanto. Dentro da minha experiência e daquilo que eu vivi, uma coisa que eu posso dizer pra você, que talvez possa lhe ajudar se você estiver passando por esse processo ou de gestação, ou de recém ter tido um bebê, ou de já ter um bebê um pouco mais velho e continuar recebendo e recebendo pitacos e aquilo lhe incomodar, é: se você está insegura com alguma coisa, se você tem dúvidas quanto a alguma coisa, provavelmente se alguém vier lhe dar um pitaco sobre algo, mesmo que você não tenha pedido, aquilo tem uma chance um pouco maior de te incomodar, de te deixar pensativa, de te deixar sentindo culpa, que de repente você fez uma decisão de uma escolha errada, que você não tá fazendo algo da forma certa aos olhos de alguém. Você pode acabar levando mais em consideração a opinião e a experiência de outra pessoa que não está vivendo aquilo que você está vivendo. Então segura aí que já vai a primeira dica. Se você está insegura com algo, se estão lhe opinando sobre algo que está ficando na sua cabeça, que você fica martelando, fica pensando muito naquilo, se sentindo culpada pela decisão que tomou, tá te incomodando, aquele assunto ficou, né, marcando ali, ficou martelando na sua cabeça, no seu coração. A primeira dica que eu posso te dar é: estude sobre, busque informações sobre. Por exemplo, digamos que você decidiu que vai usar a chupeta com a sua criança. Você decidiu, é isso, dentro da sua realidade você percebe que é algo que pode te ajudar, que pode contribuir, que pode facilitar no seu dia a dia, ou para a criança ficar mais tranquila, ou para ajudar na hora do sono. Você tomou essa decisão. E aí vem aquelas pessoas que às vezes nem nossas amigas não são conhecidos, são vizinhos, são pessoas às vezes na internet. E elas começam a opinar, começam a ficar falando que a decisão tá errada, que o dente vai ficar torto, que isso, que aquilo e outro, e aquilo começa a lhe incomodar. Se você tiver tomado uma decisão de forma firme, baseado naquilo que é da sua convicção, naquilo que você acredita, provavelmente esses comentários não vão te incomodar tanto. Você ainda vai achar a pessoa inconveniente, você ainda vai achar ela deselegante, vai achar ela talvez até grosseira pela forma que falou, mas você vai achar isso sobre ela. Você não vai pegar o comentário para se martirizar, para sofrer com aquilo que você decidiu. Por quê? Porque se você tomou uma decisão, foi baseado naquilo que você entendeu da situação, foi baseado no pesar ali os prós e os contras e arcar com as consequências do que vem depois. Eu digo isso por mim, porque nós decidimos sim usar chupeta com o Benjamin, já logo desde recém-nascido. Mesmo sem saber se ele seria uma criança mais agitada, se ele seria um bebê que choraria muito, se ele seria um bebê que demandaria muito de mamar no peito para se acalmar. Mesmo sem saber de nada disso, nós já tínhamos tomado nossa decisão ainda na gestação. E foi nesse momento que começaram as minhas pesquisas. Tomei essa decisão, então vamos lá, vamos procurar os prós e os contras. O que seriam os prós e os contras? Fui entender qual seria o melhor tipo de chupeta que eu poderia oferecer para ele, para evitar que os contras fossem algo tão grande. Então seria para evitar que deformasse tanto a mordida dele, para que aquilo que eu escolhi para ele, apesar de ser benéfico para algumas coisas, não prejudicassem tanto outras.
Então fomos atrás de entender qual o melhor formato de chupeta oferecer, de qual o melhor material, quais marcas no mercado a gente tinha que ofereciam isso, que apesar da gente saber que a chupeta ela pode sim, né, trabalhar com o formato da boca do bebê, que ela pode atrapalhar nesse processo da dentição, qual delas oferece menos risco disso ser um problema tão grande? Então, fomos atrás, pesquisamos, procuramos opiniões de pediatras, procuramos opiniões de pessoas do qual a gente se identificava e gostava de conversar. Olha, como foi com o teu filho? Mas daí nós perguntando, nós buscando por informação e a opinião de outras pessoas. Então, procure amigos do qual você se sinta confiável de conversar, que você se sinta bem em abrir as suas dificuldades, os seus receios, os seus medos. E fomos tomando a nossa decisão, então, baseado nessa coletânea de informações que a gente juntou. E decidimos, para nós isso faz sentido. Para nós o Benjamin ele vai usar a chupeta, isso vai nos beneficiar com aquilo que a gente espera que possa vir a acontecer, que é ajudá-lo a se acalmar de forma mais rápida sem estar no peito, ajudá-lo de repente a permanecer dormindo e a adormecer. Olhando para os benefícios, tomamos a decisão. Agora as consequências, a gente arca com elas também. Então quando alguém vinha me dizer, mas ele vai ficar com a boca com o dentinho torto, ele pode demorar a falar, pode atrapalhar a amamentação. Eu já tinha tomado a minha decisão e eu sabia o que eu tinha que fazer para que esses possíveis riscos que podem vir a acontecer não fossem algo tão forte. Então, em momento nenhum, a chupeta foi oferecida no lugar do peito, então o Benjamin mamou em livre demanda e foi tudo bem. Mas sim, existem riscos da chupeta atrapalhar a amamentação e você deve saber disso. Procuramos um acompanhamento com o dentista para o Benjamin desde os 6 meses, quando ele nem dente ainda tinha. Então mostramos para ela a chupeta que ele usava, falamos qual era o nosso plano de por quanto tempo ele usaria e de que forma isso seria. Então montamos um plano para ir restringindo ao longo do dia, porque ele não precisava passar de fato o dia com a chupeta na boca. E fomos então montando esse plano para que mesmo que tivesse alguns riscos, a gente tinha a certeza da nossa decisão. Então, se você está passando por um processo de gestação, se você é recém foi mãe, se você já é mãe há algum tempo e está tomando muitos palpites não solicitados e isso está te incomodando, procure entender por que está te incomodando. Você está insegura com isso? Você tem certeza da decisão que você tomou? Você cogita outras possibilidades? Por quê? A gente só vai ter certeza na prática. Por mais que a gente estude muito, a gente concretiza aquilo na prática. A gente vai poder dizer isso dá certo pra mim, isso não dá certo pra mim, testando. Então, quando as pessoas vierem lhe falar, é óbvio que você não tem que aceitar qualquer coisa, você não tem que aceitar ser humilhada ou que as pessoas falem com você de forma grosseira só porque elas acham que elas sabem mais, só porque elas já têm experiência de 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Isso não tira a sua maternidade, isso não diminui a sua maternidade. Você vai sim se dedicar a entender o seu bebê, que é o que lhe compete. Você vai entender sim o que você vai tomar de decisões e vai ter argumentos para essas suas decisões, não para os outros, não para justificar para os outros, mas para na sua cabeça, no seu coração, você dizer: eu tô tranquila, falem o que quiserem, podem dizer, acha a chupeta ruim, acha isso ruim, acha não sei o que ruim, acha que deveria ser diferente, faça na sua casa. Eu tenho a minha decisão tomada, é o melhor para minha família e é isso que importa. Se tá te incomodando, procura entender por que tá te incomodando. Tá te faltando ainda certeza da decisão que tomou? Tá tendo a sensação que tem que provar para alguém que você sabe, mesmo você sendo mãe de primeira viagem? Tira isso do seu coração, isso não vale a pena, isso é um peso que você não precisa carregar. Você precisa se dedicar pro seu bebê, se dedicar para si, para estar bem, para poder cuidar bem dele. Então procure por conhecimento, procure por informações e acalme o seu coração. As pessoas elas vão continuar falando, isso é certeza. O Benjamin vai fazer 4 anos e às vezes eu ainda escuto coisas, mas por que isso, por que aquilo, por que vocês não fazem diferente? Porque é o meu filho e dentro da minha família eu tomo as decisões, eu procuro entender o que é melhor para nós. A gente pode crescer com o palpite de alguém, a gente pode aprender sobre alguma coisa, a gente pode, nunca tinha pensado sobre isso, nunca ouvi falar sobre isso. Pode e deve muitas vezes, mas a gente tem que se infiltrar as coisas e a gente não tem que trazer para sofrer dentro da gente com opiniões dos outros baseado só porque eles acham que deveria ser diferente, só porque eles acham que na família deles foi diferente. Cada família é única, cada bebê é único, cada maternidade é única. Você pode ter tido 3 filhos, todas elas vão ser diferentes em alguma coisa. Então tome as suas decisões, arque com as consequências dessas decisões e não aceite que as pessoas lhe digam que você está errada só porque elas simplesmente acham que elas estão
mais certas, que elas têm mais experiência. Fique pra você aquilo que pode ser construtivo, aquilo que você pode buscar por entender uma nova situação que talvez você não tinha parado pra pensar sobre isso, mas fique em paz com a decisão que você tomou. Pessoal, essa foi a conversa que eu quis trazer pra você hoje no nosso primeiro cafezinho. Quero trazer muitas outras situações ainda pra gente conversar e debater sobre. Deixa aqui nos comentários como que você lida com os palpites, como que você impõe os limites das conversas, porque não é porque a gente tá grávida, não é porque a gente é mãe de primeira viagem ou porque a gente teve o segundo ou terceiro filho que a gente virou patrimônio público que todo mundo pode opinar, tocar e decidir as coisas pela gente. Não é bem assim. Assuma seu papel, se ponha no seu lugar de mãe e responsável daquela criança, procure por informações, procure entender sobre o assunto, assuma suas decisões e arque com as consequências depois. Os outros, eles também têm que aprender o limite deles, mas enquanto as pessoas não aprendem, a gente tem que aprender a não sofrer por causa dos outros. A gente tem que aprender a lidar bem com a nossa vida, a lidar bem com as nossas escolhas e seguir dali pra frente. Eu sei que muitas vezes não é fácil, principalmente quando é nossa primeira gestação, principalmente quando é nosso primeiro filho, porque muitas vezes esses pitacos, essas opiniões vêm de pessoas muito próximas. Então a gente pensa, se ela é tão próxima de mim, ela tá falando porque ela gosta de mim, ela tá falando porque ela sabe mais do que eu e quer o meu bem. E pode ser que ela goste de você, pode ser que ela já tenha vivido mais experiências, mas ela não viveu a sua maternidade, ela não esteve com o seu bebê, ela não esteve na sua gestação. Então a opinião dela pode vir a contribuir, sim, mas principalmente se você perguntar. Se você não perguntar, filtra e segue a sua vida em paz com as suas decisões. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma para você que está passando por esse processo ou que vai passar futuramente. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, me contar aqui como você lê os pitacos não solicitados, qual foi o mais absurdo que vocês já receberam de pitacos não solicitados. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar passando por esse processo ou que vai passar futuramente. E se você é novo por aqui, vem ficar pertinho da nossa família e se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!